penal. O serviço prestado não é de boa qualidade. É culpa do policial na ponta? Não, muito pelo contrário. Vamos conhecer os debates produzidos pela comissão temporária criada pelo Senado para avaliar as soluções para a segurança pública no Brasil. Polícia única? Mais recursos financeiros? A discussão está começando. Nós trouxemos os dados sobre letalidade e vitimização policial com base numa ampla pesquisa que nós produzimos e que, de algum modo, pode ser todos esses números, se a gente olhar algumas informações que todos nós, no cotidiano, já sentimos, que os homicídios no Brasil cresceram 7,8% de 2011 para 2012, com alguns destaques importantes ali em relação às taxas. O Ceará se destaca também, Goiás se destaca, e com alguns ganhos significativos de redução, como Rio de Janeiro e Pernambuco. Nós gastamos, o ano passado, 61 bilhões de reais com segurança pública. Desses, um número que causa um impacto muito forte é que cerca de 37%, 39% são gastos com previdência social, que é um gasto fundamental, essencial, mas que a gente pode questionar se é um gasto com segurança mesmo. Então tem toda uma discussão sobre financiamento da segurança, como lidar com isso, como que a gente lida com essa questão, inclusive como é que, de algum modo, isso nos coloca diante de um desafio que é as categorias policiais que, de algum modo, reivindicam melhores salários têm total razão. Os gestores públicos que dizem que não há dinheiro também têm razão. Como é que a gente constrói uma alternativa, talvez para aplicar melhor o dinheiro disponível e aumentar a valorização dos policiais? O Brasil sempre vive uma disputa entre micro-reformas e macro-reformas. Se a gente lembrar de alguns temas mais gerais, reforma política, reforma tributária, reforma da Previdência, são reformas que nunca saem porque sempre são muito gerais. E a segurança pública, a gente também tem esse problema. Nós vivemos um drama nessa área de segurança pública. Nós que militamos como intelectuais, pesquisadores ou ativistas, defensores de direitos humanos, atuamos como gestores, como interlocutores, somos cidadãos. Há muitos anos nos defrontamos com esse tremendo desafio. O Brasil se passou a limpo em 1988 com a promulgação da Carta Magna, da nossa Constituição Federal, né, Constituição Cidadã. Mas não fomos capazes, como nação, de estender a transição democrática a todas as áreas, particularmente a área da segurança pública. Ela permanece um retrato do nosso passado, mantendo mais do que resquícios e vestígios do autoritarismo, das práticas que são oriundas da ditadura, mas toda uma estrutura organizacional que é o seu retrato. Uma estrutura organizacional voltada para o cumprimento de funções que eram aquelas conhecidas e correntes no período autoritário. O que estava em questão era a defesa do Estado, não da cidadania. Chegou a hora de alguma coragem, com alguma ambição, alguma ousadia, de nós passarmos a limpo a segurança pública em nosso país. E para que isso ocorra, é necessário alterar a Carta Constitucional, particularmente o artigo 144, que desenha uma arquitetura institucional da segurança pública, modelo de polícia, e atribui aos entes federados responsabilidades supostamente complementares. Quando a gente olha vamos dizer, as taxas de soluções, de investigação, mesmo a capacidade de dissuasão do patrulhamento das ruas, ela tem sido muito baixa, né? Nós temos, então, aí um problema muito sério, além do fato de que o último anuário, mas também uma pesquisa que vai ser divulgada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública sobre a imagem das polícias no país, o que a gente observa é que elas têm uma imagem muito ruim, né? Em geral, é em torno de 20% a 30%, conforme falou. Se a gente pegar o Chile aqui do lado, tem uma imagem de 85% de aceitação. Se a gente pegar, por exemplo, hoje, as percepções que as pessoas têm, né, isso é o resultado já da pesquisa, a percepção que as pessoas têm sobre a segurança nas cidades é um dado extremamente importante. 50%, mais de 50% da população brasileira acredita que vai ser vítima de homicídio nos próximos 12 meses. É um dado impressionante. Ou seja, a insegurança hoje ela passou a ser quase que o habitante mais importante das grandes cidades brasileiras. Quando a gente começa a analisar, né, qual é a relação que nós temos aí em relação a essa, vamos dizer, o que está determinando essa insegurança, muito dela tem a ver com a relação que as pessoas mantêm com a polícia. A relação da polícia com a sociedade brasileira é uma relação militarizada.
E aí, portanto, a questão não é a estrutura da polícia, a questão é como a polícia lida com o cidadão. E aí nós estamos falando em polícias militares, mas estamos falando também na polícia civil, porque a relação que as polícias estabelecem com a cidadania no Brasil é uma relação bastante complicada. A ONU lançou um relatório a respeito da violência letal na América Latina e esse relatório diz o seguinte: uma das principais lições aprendidas na região é que as chamadas políticas de mão de ferro não funcionam. A forte repressão policial e criminal muitas vezes coincidiu com altas taxas de criminalidade na América Latina. Eu acho que esse é um bom ponto de partida, o reconhecimento das Nações Unidas do fracasso dessa ideia de endurecimento penal, porque, na verdade, não é disso que se trata quando nós estamos discutindo reforma das polícias. Ao contrário, o que nós precisamos é de uma polícia cidadã que respeite os direitos de cidadania e é isso que nós precisamos, então, de alguma forma, implementar, seja na ponta, através de mudanças incrementais, seja a partir desse debate no parlamento, através de uma reforma que me parece que somente aqui poderá ser feita e ter os resultados que nós esperamos que ela tenha. Quando o Brasil caminhava na direção das reformas, nós tivemos um golpe que durou até 1985 e que organizou a segurança pública que nós temos hoje. Daí, então, a militarização, porque o inimigo para o golpe civil-militar era interno. Então, o aparelho de segurança que foi organizado era para combater o inimigo interno. E isso, nós tivemos, o professor Cláudio Beato falou que nós tivemos pouquíssimos avanços na área de segurança ao longo da reconstrução democrática, e é verdade. Duas certezas nós ouvimos aqui, senhores senadores, ilustres convidados. A primeira delas é que algo precisa ser feito. Esta é uma certeza. E a segunda certeza é que não pode ser feito a canetada como aqui foi utilizado. Nós devemos respeitar os direitos dos profissionais da área de segurança, direito adquirido a regime jurídico. Nós temos que pensar um pouco nisso inicialmente. Eu, como relator desta comissão, nós estamos analisando todas as proposições legislativas, sejam propostas de emenda à Constituição ou projetos de lei, através dos relatores, das sub-relatorias, e a sociedade brasileira pode ficar absolutamente tranquila. Nada será feito de afogadilho, porque nós temos responsabilidades. Agora, isso não significa, né, senhor presidente, que nós aqui ficaremos deitados em berço esplêndido, permitindo o que está a ocorrer na sociedade brasileira. A questão de segurança deve ser tratada, como eu já fiz referência inicialmente, como uma questão de Estado, não uma questão deste governo, para ultrapassar a existência temporal dos governos. No próximo bloco, novas fontes de financiamento e um pacto pela segurança pública. Não pode haver um modelo nacional, até do ponto de vista da transição. Isso tem de ser negociado Estado por Estado. Você vai ver no Parlamento Brasil uma retrospectiva do ano de 2013 inteiramente dedicada à cultura e à arte do Brasil. A força da cultura regional, o Clube da Esquina em Minas Gerais e a Cavalgada Pantaneira em Mato Grosso. A arte do circo, uma tradição que continua encantando velhas e novas gerações. Arte e cultura preservadas. Conheça o Museu Palácio Floriano Peixoto em Alagoas e o Museu Internacional de Arte Naif, no Rio de Janeiro. Não perca o Parlamento Brasil Retrospectiva aqui na TV Senado. Na busca por um novo modelo de segurança pública, as propostas que estão no Senado apontam novas fontes de financiamento e até uma fase de transição, preservando direitos adquiridos. Um pacto por uma nova polícia. E agora é a hora da segurança pública. E tem várias propostas já aqui tramitando nesta casa. Claro que falta um debate mais amplo. Não é? Eu acho que a instituição dessa comissão especial ela é fundamental, ela é muito importante. Nós temos aqui a PEC 51, de autoria do senador Lindenberg, que já
sinaliza na direção de várias ideias que estão sendo propostas aqui por quem se debruça nos problemas da segurança pública. Desmilitarização, carreira única, uma polícia integrada, enfim. Eu só vejo a dificuldade no financiamento da segurança pública. Eu apresentei uma proposta aqui, que está também tramitando aqui na comissão, que é a PEC 24, que institui o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Segurança Pública. Da onde é que nós vamos procurar prover esse fundo com recursos? Do IPI sobre venda de arma e munição. Uma parcela do IPI que a lei haverá de determinar em algum momento. Sobre venda de arma e munição, também o ICMS, porque aí você vincula a União, o Estado e o ISS pago pelas empresas de segurança privada. Tem outras fontes. Nós atribuímos 3% do lucro líquido dos bancos. Eu acho que isso é um desatino, mas vamos tentar. Não é? Os bancos, na verdade, necessitam, não é, de segurança pública, até porque você não encontra um soldado da Polícia Militar na periferia das nossas grandes, pequenas cidades, mas encontra na porta dos bancos. Depois tem mais outras fontes de recurso, 50% sobre o produto da venda de bens arrecadados, de corruptos, contrabandistas, então iriam para esse fundo que hoje vai para a vala comum. Eu apresentei a PEC 51, não é segredo para ninguém que foi orientada pelo nosso professor Luiz Eduardo Soares, e eu estou muito satisfeito com o debate que está acontecendo aqui nessa casa e fora a partir da PEC 51. E, sinceramente, o que a gente tem que discutir aqui é a possibilidade de construir um acordo nesse parlamento e um acordo nacional em cima desse tema da reforma das polícias. Porque eu vejo um clima, Luiz Eduardo, como nós nunca tivemos, de maduro na sociedade. Esse tema da desmilitarização, por exemplo, da Polícia Militar, é um tema, sinceramente, nos debates que tenho participado no Rio de Janeiro, eu sinto que existe uma grande aceitação da sociedade quanto ao tema. Na proposta como foi apresentada, ninguém está falando na obrigatoriedade de unificação das polícias. Não. Cada estado vai tomar a sua decisão de como fazer. Cada estado vai ver o seu melhor arranjo. Eu, sinceramente, se fosse dar uma opinião sobre o Rio de Janeiro, no caso concreto, eu trabalharia com a lógica de uma ex-polícia militar de ciclo completo. A polícia civil, em vez de você tentar juntar, você poderia fazer uma polícia civil de ciclo completo, ligado principalmente ao crime organizado, ao combate ao crime organizado. E você poderia abrir a possibilidade, inclusive, de criação de uma polícia municipal com características de polícia comunitária, que poderia resolver um problema no Rio de Janeiro, por exemplo, de sustentabilidade das políticas das UPPs. Porque esse é um debate. Até quando nós vamos ter policiais para ocupar todas as comunidades? Nós temos uma cidade como Macaé, que é uma cidade que recebe bilhões de royalties de petróleo, né? E Macaé, por que Macaé tem um problema, 210 mil habitantes? Por que Macaé não pode ter uma polícia municipal que tem também essa característica de fazer o trabalho comunitário, fazer também uma lógica de UPPs ali? Mas cada estado pode fazer o seu arranjo. Nós temos condições de avançar, né? Eu acho possível, a partir dessa PEC 51, mas fazendo os ajustes que têm que ser feitos, professor Cláudio Beato, construindo regras de transição, mostrando que nenhum trabalhador vai perder seus direitos. Está claro também na nossa PEC, mas deixando isso muito claro, tem condições de se construir um acordo. Eu começaria por esse acordo dentro das polícias, mostrando aos delegados de polícia civil, os oficiais, porque se a gente consegue aqui fazer uma concertação, esse projeto, isso aqui, o trabalho que vai sair dessa comissão, pode virar sim um trabalho que seja a base de um grande acordo nacional, envolvendo sociedade, partidos políticos. Ciclo completo, carreira única do interior de cada instituição e desmilitarização. Essa transição, certamente, se isso vier a ser aprovado, depois das discussões, das críticas, das interlocuções parlamentares indispensáveis, com a participação das categorias e com a correção das imperfeições que são inexoráveis, esse processo tem que ser longo, prudente,
maduro, negociado em cada estado com muita flexibilidade. Não pode haver um modelo nacional até do ponto de vista da transição. Isso tem de ser negociado estado por estado. Eu digo a transição, mesmo que houvesse um destino pré-definido, a negociação estado por estado tem que se dar. As carreiras são diferentes nos estados. Como promover essa integração? A longo prazo, nós estamos falando de vários anos, né? E, portanto, de um processo que não é autoritário. Sistemas integrados de informação, né? Eu tenho pelo menos 20 anos que eu ouço falar, né, sobre esse tema e não se avançou muito pouco. Na verdade, o que a gente tem aqui hoje é uma planilha estadual sobre informações criminais, né, que é o Sinesp produzido. Fora isso, 2 ou 3 estados a gente não sabe sequer contar o que acontece em cada cidade de cada estado. Ou seja, é um estado muito difícil, que dirá então para o planejamento das polícias. Em relação ao policiamento comunitário, né, a gente tem que reconhecer que isso é muito mais uma palavra de ordem que propriamente uma realização que ocorreu dentro das polícias. A questão do ciclo completo. De fato, não vamos transformar isso de uma canetada, é preciso um processo de transição para que isso aconteça, né? Mas nós já temos uma experiência no Brasil em relação a isso, que é o termo circunstanciado. As polícias militares de vários estados produzem o termo e encaminham diretamente ao Poder Judiciário. No Brasil, isso acontece para crimes com pena até 2 anos. Em outros países onde não há essa divisão entre as polícias, em que uma faz uma parte e a outra faz outra do ciclo, existe também possibilidades como essa de um procedimento abreviado. A Espanha tem o chamado procedimento abreviado, que é um procedimento simplificado de coleta de provas e encaminhamento ao Poder Judiciário para crimes com pena até 9 anos. Então, por que no Brasil até 2 anos? Por que não se amplia a competência das polícias militares para a produção dessa peça, desse conjunto probatório que vai informar depois o processo penal para crimes com pena até 8 anos? Né? Por que não? Por que o furto não está contemplado por essa possibilidade, né? E exige que o policial militar leve alguém até a delegacia de polícia, fique lá 1, 2, 3, 4 horas saindo das suas funções para a produção de uma peça cartorária que é a ocorrência policial. No próximo bloco, as falhas na investigação criminal. Polícia contra polícia. Mas o que falta é atitude política. Vontade política para resolver o negócio. Qual a idade mínima necessária para ser eleito senador? 21 anos, 30 anos ou 35 anos? A resposta é a letra C, 35 anos. Tome nota, a Constituição de 1988 estabelece as condições de elegibilidade, a nacionalidade brasileira, o pleno exercício dos direitos políticos, o alistamento eleitoral, o domicílio eleitoral na circunscrição, a filiação partidária e a idade mínima, variável para cada cargo. Para presidente, vice-presidente e senador, 35 anos. Governador e vice-governador, 30 anos. Deputado, prefeito e vice-prefeito, 21 anos. E vereador, 18 anos. A polícia que faz o patrulhamento ostensivo não é a mesma que investiga. Até que ponto esse descompasso pode atrapalhar na solução dos crimes? Polícia única? Acompanhe o debate. Na verdade, por trás desse debate, o que nós estamos discutindo hoje no Brasil é democracia. Né? Se os crimes vão aumentar, não vão aumentar, de fato, há polêmica sobre qual é o papel da polícia em relação a isso. No entanto, não há dúvida de que uma boa polícia é vital para a democracia. E nós não temos hoje no Brasil uma polícia satisfatória desse ponto de vista. Temos uma pesquisa que foi publicada em 2010 sobre isso, coordenada pelo professor Michel Missi, da UFRJ, onde nós investigamos a investigação criminal em 5 capitais do Brasil: Porto Alegre, o Distrito Federal, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Recife. As pesquisas têm especificidades, como já foi também aqui apontado, as polícias no Brasil são estaduais, são estadualizadas, e isso leva a diferenças regionais importantes. No entanto, há também pontos comuns, e essa pesquisa aponta alguns desses pontos, né? Por exemplo,
há um grande número de ocorrências policiais, um número absolutamente incompatível com a capacidade de investigação das nossas polícias, e especificamente das polícias civis, né? Portanto, diante de uma situação como essa, o que faz o delegado? Ele escolhe, ele seleciona, e o nosso sistema é excessivamente seletivo. E essa seletividade não é controlada democraticamente, ela é algo que está absolutamente ao arbítrio do delegado de polícia. Um segundo elemento é a desconexão entre as polícias militares, que fazem o policiamento ostensivo, e a polícia civil, que faz a investigação criminal. Já foi tocado, é um tema bastante conhecido e reconhecido pelas próprias polícias, e isso gera efeitos absolutamente deletérios do ponto de vista do esclarecimento de crimes. A polícia que tem contato com a ocorrência não tem responsabilidade nenhuma pela produção de dados que vão informar o processo penal. Isso é extremamente grave e mais, isso é exclusivamente brasileiro. Não há no mundo uma outra situação como essa, né? De uma polícia que não faz o ciclo completo de policiamento. Temos uma divisão interna nas polícias, o que se relaciona com o tema da dupla entrada, ou seja, nas polícias militares, uma entrada de soldados até sargentos, uma outra entrada dos oficiais, gerando uma desigualdade no interior da polícia, que na verdade reproduz uma desigualdade social e acaba reforçando um padrão de atuação policial absolutamente também desconectado, não apenas entre as instituições, mas no interior delas próprias, né? E na polícia civil a mesma coisa, agentes de polícia, escrivães, entram por uma porta, delegados de polícia entram por outra. Não há uma carreira de polícia que valorize o trabalho da polícia, que é a investigação criminal, né? O delegado faz concurso, é um bacharel em direito, é aprovado, vai para uma delegacia onde tem um agente trabalhando há 20 anos, que sabe o que é investigar, que sabe como se faz esse trabalho, mas a partir daquele momento ele é subordinado a um delegado de polícia que pouco sabe sobre isso, né? Então essa também é uma situação que precisa e que merece uma atenção. Me diga, qual policial, a não ser que seja um imbecil, mas acredito que ele não é, que vai enfrentar o que está enfrentando no Rio de Janeiro, sabendo que qualquer coisinha que olhar direito para o bandido, ele vai preso e o bandido fica solto? Me diga. Daqui a fala para o policial, vem para cá, e ele vai para cá. Por quê? Porque ele sabe que não tem segurança nenhuma. Ele está trabalhando numa insegurança total. Uma insegurança total. Quer dizer, os direitos humanos do bandido é muito mais forte do que os direitos humanos do policial. Essa é a grande verdade. Então, eu acredito que nós temos que fazer opção. O que é que nós queremos? Se de um bandido na entrevista aí falando que o Estado já perdeu para a gente há tempo. Porque enquanto o Estado age aí com a espingardinha, nós estamos agindo com arma aqui, leis, não sei o que, negócio. E é verdade. Então, o que nós precisamos saber é que opção precisamos tomar. Palestras que são dadas todos os dias, todos os momentos, se fala muito, a parte organizacional, a parte jurídica, a parte do arcabouço jurídico, nós temos até bastante, mas o que falta é atitude política, vontade política para resolver o negócio. Nós sabemos que violência e criminalidade não são matéria, Renato dizia isso, exclusivamente de instituições policiais, mas elas cumprem um papel decisivo. Tal como o quadro hoje se desenha, o que se obtém como resultado é a insatisfação generalizada. Os profissionais não estão satisfeitos. A sociedade não está satisfeita. 50 mil homicídios dolosos por ano, 8% de homicídios investigados, dados sempre precários, aproximados, 92% de impunidade relativamente ao crime mais grave, dir-se-ia a partir daí como uma conclusão precipitada, e nas manchetes do jornal isso é que se destacaria, Brasil, país da impunidade. Mentira, equívoco. Quarta população carcerária do mundo, 550 mil presos, quase sempre pobres e negros. Quantos homicidas, quantos criminosos violentos responsáveis pelo crime letal intencional mais grave? 12%, cerca de 60 mil. 2/3 presos por crimes contra o patrimônio e tráfico de substâncias ilícitas. 40% desses em prisão provisória. A taxa de crescimento do Brasil, isso não pode ser atestado, mas pelas comparações aproximadas e imprecisas, talvez seja a mais intensa, mais veloz do mundo. Nós temos a quarta população carcerária, mas um salto extraordinariamente veloz na direção do incremento. Tínhamos 140 mil em meados dos anos 90. Nós prendemos mal e gastamos R$ 1.500 por mês
com as prisões daqueles que poderiam, muitos deles, se recuperar de outra maneira, utilizando, portanto, o erário público de modo mais benéfico. Em que aspecto a unificação das polícias diminuirá a corrupção policial? A unificação. É realmente necessária essa unificação das polícias ou basta o compartilhamento de informações para o enfrentamento do crime, como não só o compartilhamento de informações, mas uma academia única, um sistema de informações único, um sistema administrativo único? O Brasil fez uma série de tentativas, e na verdade muito menor do que nós imaginamos, de integração das polícias civil e militar. Até mais ou menos 2010, 2011, eram 8 tentativas no país, onde você fazia a integração operacional das academias e de uma série de atividades. No limite, o que acontece? Isso funciona enquanto o governador está no cargo e quanto ele quer. Basta sair, os antagonismos e as rivalidades retornam. A gente não cria uma cultura organizacional de cooperação e de articulação, enquanto a nossa arquitetura institucional, na verdade, fomentar a disputa. Eu acho que o grande debate não é a unificação, não é a integração, é, na verdade, como a gente articula diferentes instituições. Se teremos 2, 3, 4, 10 polícias, isso vai depender da realidade local. Mas o mais importante é, quando a gente fala de ciclo completo, é empoderar as polícias, os policiais, para que eles consigam prestar um serviço de boa qualidade. Hoje, sem nenhuma retórica, o serviço prestado não é de boa qualidade. É culpa do policial na ponta? Não, muito pelo contrário. É culpa de um sistema que é caro, ineficiente e que deixa muito pouco margem para investimento e inovação. Nós reproduzimos uma máquina burocrática que, na prática, está sem rumo. A unificação pura e simples, a gente criaria um exército maior ainda dentro dos estados. Quer dizer, você não controla 2 polícias, uma só gigantesca, sem o devido controle. Talvez a gente tenha que pensar em possibilidades diferentes, polícias regionais, polícias multiplicar ao invés, com o ciclo completo, mas ter essa multiplicação. Por que isso? Né? E aí eu gostaria de tomar aqui só o que aconteceu, aliás, só uma palavra, né, que eu gostaria de chamar a atenção, o que aconteceu quando se fez a unificação pura e simples, como no Peru? A Polícia Civil sumiu. Né? A Polícia Militar, que era mais estruturada, organizada, tomou conta da nova organização e a Polícia Civil sumiu. Agora eles estão tentando reverter essa situação. Um ponto que penso deveria ser também tratado é a questão dos dados, a estatística. Acho que existem 3 tipos de mentiras, né? A mentira deslavada e a estatística. Então, no Brasil, nós temos estatísticas que são furadas, precisamos encontrar um sistema de uniformização das informações. Este ponto precisa ser também debatido. Um outro ponto, prende-se muito no Brasil. Agora, será que nós não estamos prendendo mal? Prende-se mal. Pessoas que estão afora, que deveriam estar presas, e aqueles muitos que estão presos deveriam estar fora. Portanto, eu vejo com certa, não de forma absoluta, o número de presos, mas sim o tipo de presos que existe no Brasil. A respeito dos gastos, daqui a pouco nós não teremos mais condições de aumentar o orçamento para a segurança. A questão não é a quantidade que se gasta, mas a qualidade e como se gasta. E a tecnologia vai chegar um momento que ela não poderá mais ser superada. Nós vamos ter todos os avanços tecnológicos, as polícias terão o maior número e os melhores carros, armamentos, instrumentos, mas a questão não é o quanto se gasta, mas como se está gastando, a qualidade desses gastos. Estes 3 temas merecem também uma maior reflexão. O Em Discussão fica por aqui. Você também pode acessar o programa pela internet www.senado.leg.br/TV. Participe, mande sua mensagem. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo Em Discussão.